quinto episódio de Loki mostrou a mansão do Doutor Destino? Como assim? Faltando só um episódio para acabar a série, arcos se fecham e outros entram no caminho para serem concluídos. Vamos conversar um pouquinho sobre o episódio 5 de Loki. Lembrando que esse vídeo precisa ter spoilers, então se você não curte, tem outros vídeos aqui no canal para você assistir. Esse é o episódio que menos traz informação pra gente questionar até agora, é como se fosse um respiro pra série, porque agora ela começa a encaminhar pro final, né, que é o ápice da série como um todo, que vai ser o sexto episódio. Então depois de ter sido podado pela TVA, o Loki é transportado para uma dimensão vazia, onde ele se vê preso com outras versões de si mesmo. É legal perceber que esse Loki que a gente está assistindo na série agora não é mais aquele Loki conquistador de 2012. Ele, com o passar do tempo, acabou se tornando o Loki que a gente conheceu no início de Guerra Infinita, que inclusive se sacrificou pelo seu próprio irmão. Ou seja, o Loki daquela temporal que a gente conheceu demorou milhares de anos para se tornar bom, enquanto esse que a gente está assistindo na série, em questão de tempo, depois de ter sido preso e ter passado por todas essas experiências, se tornou bom um pouco mais rápido. Ele mudou tanto que às vezes nem parece que ele está participando desse episódio, porque na maior parte do tempo tem essa zoeira loquística, né, dele se traindo, trocando farpas, brigando entre si. Aqueles outros Lokis estão sendo o que eles acham que nasceram para ser, os vilões, e na verdade o Loki que a gente conhece não é assim. Ele entende o propósito dele e ele não participa disso. Já ficou muito claro que o Loki não nasceu para perder, o Loki não nasceu para ser um fracassado e muito menos um vilão. Esse episódio deixa isso claro. O nosso Loki, o Loki que a gente conhece, o Tom Hiddleston, não é esse tipo de Loki. Veja bem, nós temos 3 versões do Loki nesse episódio: a versão nova, a versão adulta, a atual que a gente conhece, e a versão mais velha do Loki. Se a gente olhar direitinho, a versão maligna do Loki é aquela versão mais nova, o Kid Loki. Ele chegou a matar o Thor. A versão adulta que a gente conhece, que é o Loki do Tom Hiddleston, está em fase de transição. Aliás, eu acho que ele já até passou dessa fase de transição, né? Os outros 4 episódios mostraram isso. Ele já está se tornando um ser humano, não, um deus, melhor. E a versão velha do Loki? A versão velha, obviamente, é uma versão mais madura, que já viveu tudo que tinha para viver e foi preso pela TVA por ter sentido saudade. Isso é justificativa para ser podado, para ser preso, para ser completamente removido de uma linha do tempo, ter sentido saudade do próprio irmão. E perceba que todas as tretas que acontecem durante o episódio são resolvidas pelo velho Loki. Ele é mais maduro, ele é mais sábio, ele é mais poderoso e emocionalmente bem resolvido. E no final das contas, ele consegue alcançar o seu glorioso propósito. Em termos de jornada, o Loki que a gente conhece também está chegando bem próximo de estar bem resolvido, depois de ter passado por tantas experiências ruins e boas também. Tudo o que ele acreditava foi relativizado. Ele viu o pai e a mãe dele morrer, ele viu o próprio planeta ser completamente destruído e no final das contas ele morreu sem motivo, sem propósito, sem ter conquistado nada demais. O que era genuinamente bom dentro do Loki estava escondido, estava nas entrelinhas, como por exemplo o sentimento, a saudade que ele iria sentir do irmão dele e o sentimento de ter falhado com a própria família. Esse episódio mostra a trajetória dos personagens para concluir a missão principal, que era o quê? Era destruir a TVA, mas para isso eles vão precisar enfrentar algo impossível: a Lioth. E assim eles fazem. Ao conseguir controlar, enfeitiçar aquela tempestade viva, eles conseguem caminho aberto para uma mansão. E a princípio é natural a gente pensar instantaneamente que se trata da casa do Doutor Destino. Mas não é não. Essa é a mansão de Immortus. Immortus é uma versão mais velha do Kang. Como a série já trabalhou bastante esse aspecto de variantes dos personagens, não seria complicado trazer uma versão futura do Kang e deixar o Kang novo, adulto, para fazer a sua estreia lá em Homem-Formiga 3 mesmo. A história dele é bem fácil de entender. Depois que o Immortus conquistou tanta coisa, ele decide descansar. E para isso ele constrói o seu reino dentro do vazio, um lugar onde ele poderia viver para sempre. No Limbo, ele trabalha como uma espécie de administrador da linha do tempo. Ele chegou a ser escolhido inclusive para trabalhar com os próprios Timekeepers. E essa seria uma boa forma de desenvolver a história do Kang no UCM, porque nas histórias em quadrinhos, o Immortus é uma antítese do Kang, eles são arqui-inimigos, já que o Kang não quer se tornar o Immortus. Eles são a mesma pessoa, só que em linhas do tempo diferentes. Quando o Kang percebe que no futuro ele vai se tornar algo como o Immortus, uma pessoa que desistiu de conquistar, ele se torna inimigo do Immortus, ou seja,
ele se torna inimigo de si mesmo. Olha, eu realmente não sei o que pensar sobre qual é a real intenção da Ravonna em descobrir quem são os fundadores, os criadores da TVA. Mas claramente ela tá mentindo pra senhorita Minute. Cara, essa mulher tem um plano, não é possível. Com certeza ela tem um plano, ela tá mentindo pra todos nós. Saber o porquê dela estar fazendo isso nessa altura do campeonato é complicado, porque ela entrou numa dimensão em que a gente pode esperar qualquer coisa dela, literalmente, qualquer coisa. A única coisa que eu sei é que o embate entre ela e o Mobius no episódio 6 promete. Outra coisa que eu preciso elogiar nesse episódio é o velho Loki, porque, pelo amor de Deus, apesar da caracterização dele ser ridícula, o personagem funciona muito bem. Aquela cena dele usando seus poderes para criar uma versão, uma ilusão de Asgard é linda. Bom, eu sou fã e eu quero service, e esse episódio se saiu muito bem nesse aspecto. Nesse episódio a gente teve um breve vislumbre do Thanoscóptero. Ele aparece em uma das muitas histórias do Homem-Aranha e agora ganhou uma versão no CM. Ai, como eu queria ter visto isso. Tivemos também a presença de uma nave Kree nesse episódio, que, como vimos lá em Guardiões da Galáxia e Capitã Marvel, se trata de uma nave Kree comandada provavelmente por Ronan. Tivemos também a presença do ilustríssimo Torg, uma versão do Thor que foi transformado em sapo pelo Loki. Ele está dentro de um pote escrito T364, que é exatamente a edição em que o Torg aparece pela primeira vez nas histórias em quadrinhos. Por fim, nós vemos um porta-aviões da SHIELD e o martelo do Thor enterrado no chão, que é provavelmente do Torg. O Torg, você vê ele pulando em direção ao martelinho, né? Provavelmente o martelo é dele. Teve até tribunal vivo nesse episódio, ou pelo menos algo que se parece muito com o tribunal vivo, ou talvez seja uma estátua dele. A Torre dos Vingadores está ali, mas se você for olhar direitinho, tá escrito Kang, o que nos leva direto àquele outro tal vilão lá que tá todo mundo falando, inclusive este que vos fala. É o seguinte, o Kang vai aparecer nessa série. Não sei qual versão dele, mas vai aparecer. Existe um conselho dos Kangs nas histórias em quadrinhos, então não é difícil botar o Kang nessa série. Tudo indica que o Kang vai aparecer. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações. Se você quiser ainda mais conteúdo, segue a corporação lá no Instagram, porque tem conteúdo extra e coisas que você não vê por aqui. No mais, é isso. Muito obrigado pela sua presença e pela sua atenção. Espero no próximo vídeo.